Como fazer a distribuição eletrônica do átomo de potássio usando o diagrama de distribuição eletrônica? Eu ensinei a construir esse diagrama em alguns vídeos anteriores, volta lá e veja como que é simples a gente construir esse diagrama e não precisa ficar naquela decoreba. 1s2, 2s2, 2p6, não precisa. É só aprender, entender e aprender a construir. Toda vez que você for fazer a distribuição eletrônica de algum átomo, a primeira coisa que você precisa saber é quantos elétrons tem naquele átomo, porque distribuição eletrônica é você distribuir os elétrons na eletrosfera. E com uma tabela periódica em mãos, você sempre vai ter 2 números, pelo menos, em cada elemento químico. Aqui a gente tem 19 e 39. O número menor é sempre a quantidade de prótons. E pro átomo neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, a gente já descobre de cara quantos elétrons esse átomo tem. O outro número, que é o número maior, é a quantidade de massa. Massa é igual a prótons mais nêutrons que tá lá no núcleo. E para esse caso aqui, não vai nos interessar. A gente só precisa da quantidade de elétrons para fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Seguindo as setinhas na diagonal que a gente construiu do diagrama, a gente sempre começa pelo primeiro nível, que é o de mais baixa energia, que é 1s2, é a primeira setinha. Então, a gente vai escrever 1s2, lembrando que esse 2zinho em cima que a gente escreve, esse númerozinho representa a quantidade de elétrons. Então, a gente vai seguindo as linhas, as setas do diagrama, até quando a soma der o número de elétrons, que é 19 nesse caso. Partindo para a segunda setinha, a gente tem o 2s2. Somando 2 mais 2, 4, ainda não deu 19. Então, vamos passar para a setinha de baixo. E aqui, a gente sempre vai começar pelo rabinho da seta. A gente sempre começa pelo final, em direção à ponta da seta. Então, 2p6 para depois o 3s2. Terminou essa setinha, a gente passa para de baixo. Mesma coisa, começa pelo rabinho aí da seta. Fazendo a soma, a gente tem, por enquanto, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. A gente só precisa de mais um elétron. Então, a gente não precisa colocar o 4s2 completo, porque senão vai passar. Esse númerozinho que a gente tem é o número máximo de elétrons que a gente pode pôr, mas não o mínimo. A gente só precisa de mais um elétron. Então, ao invés de a gente escrever 4s2, a gente vai escrever 4s1, porque eu só preciso de mais um elétron para fechar a quantidade de elétrons do átomo de potássio. E fica assim a distribuição eletrônica do átomo de potássio, em que o número atômico, que é o número de prótons, é 19, e o número de elétrons também é 19, porque esse é um átomo neutro. No próximo vídeo, a gente vai fazer a distribuição eletrônica para átomos que não são neutros.